Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Como vocês sabem, no Brasil tem muitas casas de apostas e muitas delas estão irregulares, cara, estão fora da lei. A 1xBet, ela está regularizada, ela vai te servir dentro da legislação brasileira. É uma casa de apostas que já existe há muitos anos, patrocinadora do Barcelona e de várias competições mundiais. Então, se você tem mais que 18 anos, aqui é o nosso cupom GODOY1x que você aproveita após clicar no link que está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. No momento que você for realizar o seu depósito, preenche com o nosso cupom GODOY1x. Aproveita o jogo de hoje. Tem pelo Campeonato Espanhol, tem Mallorca e Barcelona. Pelo Campeonato Alemão tem Bayern de Munique contra Bayern Leverkusen. Aproveita tudo na 1xBet, jogue com responsabilidade e divirta-se. Cara, como eu queria fazer esse vídeo. Estava aguardando, bom, vou ficar mais próximo do jogo pra gente fazer esse vídeo que ganhou um incremento, né, assim, nessa madrugada. Foram pichados ali, né, teve entrega pro Flamengo entregar pro jogo contra o Criciúma. A sede ali do Flamengo no Ninho do Urubu, né, do centro de treinamento do Flamengo, pichada e tal, e eu quero saber de você. E aí, meu amigo, por você, entrega ou não entrega? Esse vídeo eu tenho certeza que até alguns colegas aí tricolores vai acabar passando porque eles estão bem preocupados. Para começar, entre todas as equipes grandes do futebol brasileiro, uma das mais divertidas para ver flertando com a zona de rebaixamento, com a Série B, é o Fluminense. Porque entre todos os clubes que já caíram, o Fluminense ele subiu de uma maneira que vocês sabem dos bastidores, né? Teve ali o apoio do Eurico Miranda. O Fluminense não subiu vencendo, como recentemente tem acontecido, né? Então o Fluminense... E além disso, tem um caso, né, cerca de 10 anos, que envolveu a Portuguesa e também envolveu diretamente o Fluminense, que gostam de colocar o Flamengo nesse balaio para ficar menos feio, que também, então aqui, a Série B, ela fica ali, ó, terrorizando o Fluminense. Então, institucionalmente, já é engraçado, é divertidíssimo ter o Fluminense nessa situação, caso ele caia. Antes da gente falar sobre esse tema, vai entregar, não vai entregar e tal, a gente tem que pegar a tabela. A tabela é essa, né? Tem ali uma disputa, né, com a exceção ali de Cuiabá e Atlético Goianiense que já foram, tem ali uma disputa, Bragantino, Criciúma, Fluminense, aí tem Juventude, Atlético Paranaense e tal. O Flamengo pega o Criciúma, o Fluminense, ele recebe o Cuiabá, já rebaixado, né, sem o Paulo Henrique Ganso. Então, vamos lá, se o Flamengo vencer o Criciúma e o Fluminense vencer, aquilo, já foi. Não é uma última rodada, não é um jogo direto, onde se o Flamengo perde, o Fluminense cairia. Isso facilitaria, mas de qualquer forma, é aquilo, né? Se o Fluminense vencer, o Criciúma perder, acabou para o Criciúma. Muitas pessoas vão falar a critério sobre premiação também. Eu vou já passar aqui para vocês. Então o Criciúma pega o Flamengo, em seguida o Criciúma pega o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Fluminense pega o Cuiabá, e é aí que tá. O Fluminense, na última rodada, ele pega o Palmeiras fora de casa. Estatisticamente, o Fluminense não consegue nada contra o Palmeiras. Nada contra o Palmeiras. Então, esse jogo do Cuiabá é muito importante. Essa rodada agora, ela é muito importante, meio de semana, pro Fluminense. Alguns amigos flamenguistas vão, né, falar, poxa, Godoy, o problema de perder esse jogo é que o Flamengo pode perder uma colocação na tabela e, pô, tem a premiação. Essa aqui, meu amigo, é a tabela da premiação. Então vamos lá. Flamengo em quinto, 38 milhões e meio. Flamengo em quarto, 40 milhões, quase 41 milhões. A diferença é de 2 milhões e alguma coisa, tá? Então tá aqui. Aí você vê se vale o preço. Não tô querendo interferir. Calma, eu vou chegar a dar minha opinião. Eu quero saber a sua opinião. Acontece o seguinte, meu amigo. Primeiro que se entregar o jogo, ninguém entra em campo, até quando você tem a malícia de entregar por outros interesses, ninguém entra em campo e fica se fazendo de bobo e deixa o adversário fazer gol, porque isso é uma exposição. Existe uma exposição ao atleta, existe uma exposição individual, então isso não existe. Como é que existe a tal entrega, né? Assim, vou dar uma entregada aqui e tal. Primeiro, os jogadores que vão a campo podem observar. Quando um time não está tão interessado assim numa partida, ele não vai ordenar que seus jogadores deixem ficar a perna aberta, deixem sair gol, o goleiro ficar parado. Não, isso não existe.
já vai um direcionamento dos relacionados. Jogadores mais jovens, teoricamente mais fracos, tecnicamente, onde ali. E aquilo que faz parte do futebol, é o não vender caro a derrota. Vamos abrir um parênteses aqui e falar baixinho? O que o Flamengo já fez várias vezes. O Flamengo já fez várias vezes. Por motivos, sabe? Situações que podem motivar e falar, pô, eu tô chateado com aquela situação lá, o outro também tá, e fala, não vou vender cara essa derrota. Já foi, é humano não vender cara a derrota. Quando o profissional tá insatisfeito, por qual motivo for, é humano. Então isso já aconteceu. Imagina se tem alguém ingênuo achando que não, sempre entrou em campo pra dar uma... Isso não existe, cara. Isso não existe. Então é aquilo. O jogo vai rolando, conforme a situação, amigo, eu tenho que buscar, daqui não vai sair nada, e fica nessa. Fica nessa. Então, primeiro, pra começar, esse folclórico entregar é isso. Não é, vai lá, faz o gol aqui, abre as pernas e tal. Minha opinião, tá? Eu acho o seguinte, sobre o Flamengo. Na minha opinião, é o Felipe Luiz que tá no comando ali do time, tem ali um monte de lá dos jogadores e tal, não partiria deles. Felipe Luiz está começando a sua carreira, muitos jogadores ali e tal, o mundo dá voltas, de voltas e mais voltas, pode ser trabalhar no Fluminense, pode jogar pelo Fluminense, isso aí faz parte. Haver uma entrega explícita para alguns profissionais que hoje estão no Flamengo não é interessante, isso poderia partir mais da direção do Flamengo. A direção do Flamengo iria num técnico já cascudo, que não é a questão do Felipe. Cara, a gente não tem o interesse, eu gostaria que você fizesse aí observações, bota esses caras aqui, aí ele ia lá, botava um bando de garoto lá, jogaria com aquela lá, e o Criciúma venceria o Flamengo. Isso aí acontece. Godoy, se fosse ao contrário, o que você acha que aconteceria? Eu tenho convicção de que o Fluminense entregaria para o Criciúma. Eu tenho convicção de que o Botafogo entregaria para o Criciúma. Eu tenho convicção de que o Vasco entregaria. Isso aí. Ninguém vai perder a oportunidade de ver o Flamengo flertar com a zona de rebaixamento e não vai fazer a sua parte. Mas vai perder 2 milhões. Eles fazem ali uma vaquinha rápida e recupera esses 2 milhões. A princípio da direção do Flamengo, por exemplo, sobre esse aspecto financeiro, 2 milhões para essa gestão, porque o Flamengo rasga dinheiro, mais de 50 milhões com uma porrada de demissão, não é nada, que foi até minimizado. Então não é a questão não é financeira. Eu acho que a questão é realmente, de fato, de mobilizar e enxergar como, aquilo ali, aquele cara ali cair é legal. E outra coisa, nos dias atuais, a gente está em 2024, muitas coisas mudaram. Aquele politicamente correto e o falso politicamente correto, a hipocrisia do politicamente correto, ele está muito presente, inclusive nas nossas relações com o futebol. E está tudo mudando. Hoje é comum, só é vocês olharem, lerem, e aí eu não sei qual é a relação do cara, mas é comum. Torcedor do Flamengo falar, torci pro Fluminense na decisão da Copa Libertadores. É comum. Torci pro Botafogo na decisão da Copa Libertadores. É comum. Então a relação, ela muda. Ela tem mudado para muitas pessoas. A visão da rivalidade, ela tem mudado para as pessoas. E como ela vive a vivência dela a essa rivalidade, ela tem mudado. E é aquilo que a gente fala, o Flamengo, ele não está concentrado num espaço pequeno, geográfico, onde todas as pessoas pensam de uma forma igual, onde as pessoas têm... Ele é muito plural. E dentro dessa pluralidade toda, tem de tudo. Inclusive os que torcem a favor dos seus rivais e que, se bobear, não gostariam que os seus rivais fossem rebaixados. Eu falo por mim, que sou apenas um pequeno micro. Gostaria demais que o Fluminense fosse rebaixado. Seria extremamente divertido o Fluminense ser rebaixado, pagar pela Série B, voltar para a Série A dentro de campo e o melhor, não voltar. Ele tem problema financeiro, ele poderia ficar um bom tempo ali. E eles são os primeiros a apontar você como torcedor do Flamengo, do subúrbio, você como torcedor do Flamengo, de uma classe social mais abaixo, você torcedor do Flamengo, negro de mulambo. Eles são os primeiros. Então ia ser lindo se nós mulambos pudesse colocar os caras lá, os bonitões, na segunda divisão. Então é evidente
que na minha vivência e na minha convivência com o Fluminense, se ele tiver na merda, pra mim, é bom, é melhor. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Flamengo não vai entregar esse jogo. Eu acho que o Flamengo, se caso tropece ou perca até pro Criciúma, vai perder, vai tropeçar como ele perdeu e tropeçou várias e várias vezes durante o ano. Ah, perdeu, então o Flamengo entregou. Não, não se engane. Não creio que vai acontecer isso. Não vejo essa gestão do Flamengo, até preocupada com isso, dessa questão da rivalidade. Em alguns momentos, coloca-se o Flamengo até num ar, na minha opinião, com excesso de prepotência, o que minimiza qualquer rivalidade, acha que todo mundo é porcaria e só o Flamengo. Acho ruim essa percepção que gostam de passar para a parte da torcida do Flamengo, que aí também já compra. Não acho. Acho que tá todo mundo ali naquele bolo, alguns num ciclo melhor, outros pior, alguns com uma história melhor, outros piores, mas tá todo mundo ali e seria uma oportunidade. Se fosse um jogo direto, seria mais fácil, mas precisaria, né, de uma ali matemática, mas eu não acredito. E você? O que você acha? E aí? Entrega ou não entrega? Os muros foram pichados, meus amigos. Os muros foram pichados. Estamos juntos. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço. Amanhã é o jogo às 8 horas. Vamos ver. Tem muita gente que usa 3 cores que tá desesperada, tá? Muita gente desesperada. Vocês podem ter certeza. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu.